E ele, ao ver Pedro, disse: pero si tú llevas Simón. E Jesus disse para ele: a partir de hoje se chamará Pedro. E Jesus lhe disse: a partir de hoje te llamarás Pedro. Que quer dizer Cefas, ou pedra, ou pequena pedra. Que significa Cefas, pedra ou pequena pedra. E Jesus ali inicia a trajetória com alguns de seus discípulos. E Jesus ali inicia a trajetória com um de seus discípulos. E o primeiro ensinamento que eu quero deixar para a igreja nesta tarde, E a primeira enseñanza que quero deixar a esta igreja esta tarde, quando você encontrar Jesus, quando tu encontrarte a Jesus, apresente Pedro para Jesus. presente a Pedro a Jesus. Olha aí. A Bíblia não diz o que André ouviu de Pedro naquela noite. La Biblia nos dice lo que André escuchó de Pedro en aquella De Jesús, de Jesús en aquella noche. Mas a primeira atitude que ele toma é chamar mais um. Pero la primera actitud que toma el discípulo en aquel momento fue llamar a uno más. A gente entende que quando encontramos a felicidade ou a alegria, Nosotros entendemos que cuando encontramos la felicidad o la alegría, queremos também que outras pessoas encontrem. también queremos que otras personas la encuentren. E eu acredito que naquela noite André teve a melhor noite da tua vida. Y yo creo que en aquella noche André tuvo la mejor experiencia de su vida. Porque ele encontrou alguém que podia mudar a vida dele. Porque él encontrado a alguien que podría mudar su vida. Naquele dia ele encontrou o Filho de Deus vivo. En aquel día él encontrado al Hijo del Dios vivo. E ele não se preocupou em ser o melhor discípulo. Él no se ha preocupado en ser el mejor discípulo. Ele não se preocupou em ser o único discípulo. No se preocupó en ser el único discípulo. Ele não se preocupou em mostrar para Jesus quem ele era. No se preocupó en mostrar a Jesús quién él era. Ele não se preocupou em mostrar para Jesus o que ele tinha. No se preocupó en mostrar lo que tenía. A única preocupação que André teve naquele momento, Su única preocupación que tuvo en aquel momento André fue apresentar mais um para Jesus. presentar a uno más delante de Jesús. Da mesma forma que João Batista apresenta André para Jesus, Y la misma forma que Juan el Bautista presenta a André a Jesús, André apresenta Pedro a Jesus. André también presenta a Pedro a Jesús. Então eu me arrisco a dizer que André foi o primeiro a entender o plano de Jesus na terra. Yo me atrevería que ahora decir que André fue el primero en entender los planos de Jesús aquí en esta tierra. Porque o plano de Jesus para mim e para a tua vida é pregar o Evangelho ao próximo. Porque el plano de Jesús para mi vida y para la tuya es predicar el Evangelio al prójimo. Já pararam para pensar algum dia, ¿Ya pararon para pensar algún día se ouvimos falar de Jesus, se conhecemos Jesus e guardamos para nós? si escuchamos hablar de Jesús, vemos a Jesús y todo esto lo guardamos para nosotros? Vocês hoje não estariam aqui. Hoy ninguno de nosotros estaremos hoy aquí. Porque ouvimos falar dele e guardamos para nós. Porque lo que escuchamos hablar de Jesús lo guardamos para nosotros. Ainda estaríamos em Portugal esperando o dia de amanhã para cultuar. Ellos aún estarían en Portugal esperando su culto y su iglesia que es mañana domingo y no hoy. E vocês, o que estariam fazendo? ¿Y nosotros qué estaremos haciendo ahora? Então, o primeiro ensinamento que eu quero deixar para vocês nessa tarde, apresenta mais um para Cristo. El primer enseñamiento que os quiero dejar aquí esta tarde es presente a uno más a Jesús. Só que, da mesma forma que André entendeu o plano da salvação, De la misma manera que André entendió el plano de la salvación, o Pedro não entendeu. Pedro Olha aí. no lo entendió. A palavra fala que mais à frente, no capítulo 1, La palabra dice más adelante, aquí aún en el capítulo 1, Jesus pregando a uma multidão e falando do amor de Deus, Jesús predicando delante de una multitud y hablando del amor de Dios. a multidão tem fome. La multitud aquella tenía hambre. E naquela época, o costume judeu só se contavam os homens. Y en aquella época la costumbre de los judíos Só se contavam os homens. solo se contaban con los hombres. E a Bíblia nos mostra que tinham quase 5.000 homens Y la naquela tarde. Biblia nos relata que habían casi 5.000 hombres aquella tarde. Fora mulheres e crianças. Aparte, las mujeres y los niños. E os discípulos chegam até Jesus e falam: Mestre, a multidão tem fome. Y los discípulos le decían a Jesús: Maestro, la multitud tiene mucha hambre. E Pedro, ainda não entendendo o plano da salvação, Y Pedro, aún así no entendiendo el plano de la salvación, ele chega até Jesus e fala: Mestre, llega junto a Jesús y le dice: Maestro, não tem o que comer para nós, no hay de darnos de comer a nosotros menos ainda para a multidão. y menos aún para ellos. Olha, despede a multidão, porque não há o que comer. Despídelos, maestro, despídelos porque no hay de que darles de comer.
Mas André, que entendeu o plano da salvação, Pero Andrés, el discípulo que sí había entendido el plan de la salvación, ele fala: mestre, olha, tem uma criança. él dice, Mestre, mira, aquí hay un niño E essa criança tem 2 cestos. y este niño tiene 2 cestas. Um tem 5 pães En una canasta tiene 5 panes e no outro 2 peixes. y en la otra canasta tiene 2 peces. Da mesma forma que André entendeu o plano da salvação, De la misma manera que Andrés entendió el plano de la salvación, ele entendia o poder e a autoridade de Jesus Cristo na terra. él entendía el poder y la autoridad de Jesús Cristo en esta tierra. Ele entendia que para você ser discípulo de Cristo, Él entendía para que tú puedas ser un discípulo de Cristo, você tem que apresentar soluções. tú tienes que presentar soluciones. Pedro chega e apresenta para Jesus Cristo um problema. Pedro llega delante de Jesús y le presenta un problema. A multidão tem fome e não tem o que comer. La multitud tiene hambre y no tiene que comer. André chega para Jesus e fala: mestre, tem este nido com pães e peixes. Y sin embargo Andrés llega delante de Jesús con una solución, diciendo, hay este niño, hay panes y hay peces. Jesus pega aquele pães e aqueles peixes, levanta ao alto Jesús coge los panes y los peces, los levanta al alto e multiplica aquele pão e aquele peixe. y multiplica aquellos panes y aquellos peces. E alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Y alimentó a 5.000 personas, en este caso hombres, aparte de los niños y mujeres que habían allí. E o segundo ensinamento que eu quero deixar para a igreja: Y la segunda enseñanza que le quiero dejar hoy aquí a la iglesia, você tem alimento para alimentar uma multidão. tú tienes alimentos para alimentar a una multitud de personas. Todos os sábados saímos de Portugal para ter a Espanha e trazemos alimento para vós. Todos los sábados salimos desde Portugal 4 horas de viaje para venir aquí a traeros alimentos a vosotros. Vocês têm se alimentado todos os dias. E qual alimento vocês têm levado lá para fora? Vosotros os habéis alimentado todos los días. ¿Y cuál es vuestro alimento que habéis llevado para afuera? Sabemos que os dias são maus. Sabemos que los días son malos. Encontramos dificuldades lá fora. Encontramos dificultades allá afuera. E você apresenta problemas ou soluções? ¿Y tú qué es lo que presentas? ¿Problemas o soluciones? Tem se alimentado do quê? E tem dado de quê para alimentar a multidão? ¿De qué os habéis alimentado hasta ahora? ¿Y qué es lo que habéis dado para alimentar a la multitud? Mais à frente, a Bíblia nos mostra outro cenário após Jesus ensinava uma multidão. Más adelante la Biblia nos enseña otro escenario después de haber alimentado a toda aquella multitud de personas. Jesus começa a ministrar para aquela multidão e a falar do reino de Deus. Jesús empieza a predicar a toda aquella multitud de personas y empieza a hablar del reino de Dios. Não sei aqui na Espanha, mas no Brasil há um dito popular. Yo no sé aquí en España, pero en Brasil hay un dicho popular que dice: Essa parada me trava. esa parada me traba. Trava. Quero correr e tem que parar me trava. Yo quiero volar, pero hay algo que me sujeta. O sea, esa parada me traba, este rollo me tiene anclado. O sea, este rollo no me deja avanzar. O sea, hay algo que me paraliza, que me estanca. Esa parada me traba. No Rio de Janeiro costumamos a dizer que En el Río de Janeiro costumamos decir a verdade dói. que la verdad duele. Aquí en España también se dice. Glória a Deus. Mas nós entendemos que a verdade liberta. Pero también entendemos que la verdad liberta. Oh, glória a Deus, é Entendemos verdade. que temos que seguir a Deus não porque Ele pode nos oferecer, Entendemos que tenemos que servir a Dios no por lo que Él nos puede ofrecer, e sim pelo que Ele é. y sí por lo que Él es. A multidão estava habituada La multitud estaba acostumbrada a ver sinais e maravilhas que o Filho de Deus operava naquela época. a ver señales y maravillas que el Hijo de Dios operaba en aquellos tiempos. E onde Jesus Cristo passava, arrastava multidões por causa dos sinais que Ele operava. Y donde Jesús pasaba, Él arrastraba multitud de personas simplemente por las señales que iba operando. Se lemos todos os evangelhos, vemos Ele curar paralíticos, Si leemos todos los evangelios, vemos Él curar a los paralíticos, vemos Ele curar os cegos, o surdo, o mudo. vemos a Él curar a los ciegos, los sordos, los mudos. E quem não fica impressionado com tal coisa? ¿Quién es que no quedaría impresionado con semejantes hazañas?
E a multidão começou a seguir a ele não pelo que ele era, mas o que ele podia fazer. Y la multitud empezó a seguirle no porque él era, sino por lo que él podía hacer. E bem sabemos que nos dias de hoje não mudou. Y bien sabemos que en los días de hoy las cosas no han cambiado. Sabemos que ele é todo poderoso e pode fazer todas as coisas. Sabemos que Él es todopoderoso y puede hacer todas las cosas. E muitas das vezes só o seguimos pelo que ele pode nos proporcionar. Y en la mayoría de las ocasiones solo seguimos a Dios por las cosas que Él nos puede proporcionar. Só seguimos a ele porque só ele preenche o vazio da sua alma. Y le seguimos a Él porque solamente Él es el único capaz de rellenar este vacío que hay dentro de tu alma. Seguimos a ele porque só ele pode tirar a tristeza e a angústia do coração. Le seguimos a Él porque solamente Jesús es el único que puede quitar la tristeza y la angustia del corazón. Seguimos a ele porque só ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Le seguimos a Él porque solamente Él nos puede dar esta paz que sobrepasa todo el entendimiento. Estamos sempre habituados ao erro, porque não é para isso que seguimos a ele. Estamos muy acostumbrados a cometer los errores, pero no es para esto que nosotros seguimos a Él. Temos que seguir a Jesus pelo que ele é. Tenemos que seguir a Jesús por lo que Él es. Vemos no Velho Testamento Y en el Antiguo Testamento alguns dos profetas a conhecer Deus de alguma forma. hay algunos de los profetas que iban a conocer a Dios de alguna forma. Vemos Abraão conhecendo a Deus como o Deus que cumpre promessas. Vemos a Abraham conociendo a Dios como el Dios que cumple promesas. Abraão já na idade de 70 anos Abraham ya tenía ya 70 años, já tinha perdido o costume dos homens, que era conhecer sua esposa. ya había perdido la costumbre de los hombres, que es tener relaciones sexuales con su esposa. E mesmo assim Deus prometeu a ele uma grande nação. Y aún así, Dios le ha prometido una gran nación. Como que um homem que já não coabitava com sua esposa iria ter pai de uma grande nação? Como un hombre ya anciano ya iba a tener hijos, ¿no? Iba a procrear. Então a gente vê que aos 72 anos, 73 e Ana, já com seus 65 anos em média, Y vemos a Ana también en la historia ya con unos 70 y algo de años, más o menos de media, ter um filho. teniendo un hijo. Então Abraão conhece a Jesus como Deus que faz milagres. Y Abraham, sin embargo, conoce a Jesús como el Dios que hace los milagros. Ele conhece a Jesus como Deus que faz promessas e cumpre. Y le conoce a Dios como el Dios que hace las promesas y las cumple. Vemos também Davi, o mais novo dos seus irmãos. Vimos también a David, el más nuevo de sus hermanos. Se minha memória não trai, ele era o 8º filho. Si no me engaña mi memoria, sería el 8º hijo. E quando Deus manda o profeta até a casa de Jessé, seu pai, Y cuando Dios manda a un profeta hasta la casa de Jesé, su padre, para escolher dos seus irmãos um rei, para escoger de sus hermanos a un rey, o profeta chega a casa e olha para a aparência do mais velho, formoso, alto, bonito. el profeta mira al hijo, el mayor de todos, el que era más alto, más fuerte. E o profeta olha para ele e diz: esse sim é o rei de Israel. Y el profeta mira para él y dice: este sí es el rey de Israel. Deus fala até o coração do profeta e diz: não, eu não vejo como um homem vê. Y Dios le habla al corazón del profeta y le dice al profeta: yo Dios no veo con los ojos que los hombres ven. E o profeta manda o pai chamar o segundo filho. Y el profeta va junto al padre y dice: tráeme otro de tus hijos. E quando chega o segundo filho, ele também olha formoso, bonito, alto. Y cuando llega el segundo hijo también lo ve alto, grande, hermoso. O profeta fala: porventura é esse o rei de Israel. Y el profeta dice: por ventura será este el rey de Israel. E Deus novamente fala ao coração do profeta: eu não vejo como um homem vê. Y Dios nuevamente le habla en el corazón del profeta diciendo: yo no veo como los hombres ven. Para encurtar a história, todos os irmãos passam diante dos olhos do profeta. Para acortar la historia, todos los 8 hermanos pasan, los 7 hermanos pasan por delante de los ojos del profeta. E Deus fala: não é nenhum desses. E o profeta pergunta ao pai: não tem mais um? Y Dios le dice, se le pregunta si hay algún hermano más. Y Dios le dice, E o pai diz que tem mais um que está a cuidar das ovelhas no campo. y el padre le contesta de que sí, había uno más que estaba en el campo cuidando de las ovejas. O menor dos irmãos, Es el menor, el más pequeño de los hermanos, o mais fraco, a visão dele. el más frágil. E Deus diz para o profeta: esse vai ser o rei de Israel. Y el profeta le dice: este será el nuevo rey de Israel. Então Davi conheceu um Deus Entonces David conoció a un Dios que não vê como o homem vê, mas capacita él no ve como los hombres ven.
Pero se capacita. Deus sempre capacita o menor para fazer uma grande obra. Dios siempre capacita al más pequeño para hacer la mayor de las obras. Deus sempre vai capacitar aquele que ninguém escolhe, aquele que ninguém quer. Dios siempre va a capacitar a aquel que nadie elige, aquel que nadie quiere, que nadie da nada por él. Então estamos habituados a ver um Deus que cumpre promessas e que chama o menor para ser rei. Y estamos acostumbrados a ver un Dios que cumple promesa y que llama al más pequeño para ser rey. Então temos a visão de Deus que Ele pode fazer todas as coisas e por isso seguimos a Ele. Tenemos la visión de un Dios que puede con todo y todo puede hacer y por eso le seguimos a él. Só que Deus diz aos seus discípulos que não é bem assim que as coisas funcionam. Pero Dios le dice a sus discípulos que no es bien así como funcionan las cosas. Vamos voltar a João. Vamos a volver nuevamente a Juan. E Jesus pregando a multidão, ele começa a fazer um duro discurso. Y Jesús predicando a toda aquella multitud empieza con su discurso. Porque muitas das vezes não é aquilo que queremos ouvir, mas é o que Deus quer falar para nós. En la mayoría de las ocasiones no es aquello que nosotros queremos escuchar, sino lo que Dios tiene para decirnos. E o Senhor começa a falar da forma que a multidão deveria alcançar a vida eterna. Y Jesús empieza a hablar a la multitud en la forma por la cual deberían de alcanzar la vida eterna. E ele começa a falar que precisaríamos deixar algumas coisas para alcançar a vida eterna. Y empieza a decir, a relatar a aquel pueblo que tenemos que dejar algunas cosas para poder alcanzar la vida eterna. E uma das coisas que ele diz é que precisaríamos morrer ou nascer de novo para alcançar a vida eterna. Y una de las cosas que tenemos que hacer es morirnos y volver a nacer para poder alcanzar la vida eterna. E ele diz que aquele que não comer da sua carne nem beber do teu sangue não alcançaria a vida eterna. Y él dice que aquel que no coma de su carne, no beba de su sangre, no alcanzaría la vida eterna. E aquelas pessoas começam a dizer que duro discurso esse homem está a dizer. Y aquellas personas empiezan a hablar entre ellas y dicen, ¿qué discurso más duro está diciendo este hombre? E a multidão começa a deixar a Jesus por aquilo que ele estava a pregar. Y la multitud empieza a dejar allí a Jesús y a marcharse debido a aquello que le estaba predicando. E a gente começa a entender que todos estavam a seguir a Jesus pelo que ele podia fazer e não pela verdade que ele estava a pregar. Y empezamos a entender que todos seguían a Jesús simplemente por los milagros que veían él hacer y no por quién él era. Eu vou adiantar um pouco Voy a para adelantar, vocês entenderem aonde eu vou chegar e onde eu quero chegar. voy a adelantar un poquito para que vosotros podáis entender dónde yo quiero llegar y hasta dónde vamos a llegar. Eu pedi para o Mário ler e a coisa que o que ele leu foi: Pedro, me amas mais do que a estes? Lo que me ha pedido para leer es la pregunta que Jesús le hace a su discípulo y la hace 3 veces. Pedro, ¿me amas? Segue a Jesus ou venha a este lugar porque você o ama e não porque ele pode fazer. Olha aí, Para eita! abreviar el mensaje de la predicación, venga a este lugar por quien Jesús es, porque tú le amas, no por lo que él hace o Meu hace. Deus! Quando estamos neste lugar e acreditando que nós o amamos, nada nos tira da presença dele. Glória a Deus! Porque nosotros venimos aquí a este sitio creyendo que lo amamos de verdad, absolutamente nada nos quitará de su presencia. O povo estava tão habituado a seguir o que ele podia fazer, Aquel pueblo estaba tan acostumbrado a seguirle simplemente por lo que estaban acostumbrados a ver que él hacía, que quando ele diz uma palavra que a multidão não gostou, porque cuando él dice una palabra, una frase que la multitud no le gustaba, todos voltaram para trás a fazer as práticas deles. todos volvieron atrás a su nueva vida a seguir con sus antiguas prácticas. A maior perda de tempo do ser humano La mayor pérdida de tiempo de un ser humano Aleluia! é seguir a Jesus pelo que ele pode fazer. es seguir a Jesús por lo que él puede hacer. Porque no dia que ele não fizer, Porque el día que él no sea en tu vida, será que você vai continuar a seguir? ¿será que tú seguirás siguiéndolo? Oh, glória! Será que você vai continuar servindo? Meu ¿Será que tú Deus! seguirás servindo a Dios? Será que você ainda vai ter a mesma vontade de estar neste lugar? ¿Será que seguirás teniendo la misma voluntad de venir a este sitio? Precisamos entender que Deus não é obrigado a fazer nada por mim nem por você. Tenemos que entender que Dios no está obligado a hacer nada ni por mí ni por ti. Ele faz porque ele é bom, e não porque você quer. Él hace porque Él es bueno, no porque tú quieres. E a multidão começa a voltar para trás e abandonar Jesus. Y la multitud, debido a aquel mensaje, empieza a volver para atrás y abandonar a Jesús.
e fica apenas os 12 discípulos. Y se quedan apenas los 12 discípulos. Onde tinha quase 10.000 pessoas, sobram 12. Donde antes habían casi 10.000 personas, ahora mismo solo quedan 12. Jesus olha para os 12 e diz: olha, vocês também não vão? Y Jesús mira a sus 12 discípulos y dice: mira, vosotros también no os queréis pasar. Vocês também não vão? Vosotros no queréis pasar también. E Pedro, já entendendo o plano da salvação, Y Pedro está empezando a entender el plano de la salvación. ele olha para Jesus e diz: mestre, Él mira a Jesús y dice: Mestre, para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Mestre, ¿para dónde iremos nosotros si solamente tú tienes las palabras de vida? Do que vale ganhar o mundo inteiro e não conhecer Jesus? ¿Y qué nos vale ganar el mundo entero sin conocer a Jesús? Do que vale ter todos os prazeres da terra e não conhecer Jesus? ¿Y qué nos vale tener todos los placeres que nos ofrecen esta tierra sin realmente conocer a Jesús? Pedro já tinha entendido que o melhor prazer do mundo é estar diante da presença de Deus. Pedro por fin había entendido que los mejores placeres de la vida era estar delante de Jesús. E no final desse duro discurso, Y en el final del segundo discurso, o mestre fala para eles entrar na embarcação e atravessar o rio. y el mestre le dice que entren dentro del barco y crucen el mar de la Galilea, ¿no? El lago. Tá ligado? El lago. Aleluia. E no meio da travessia do mar da Galileia, Y en el medio de la travesía del mar de la Galilea, a palavra nos mostra que se levanta uma grande multidão, uma grande tempestade. y la palabra nos dice que en el medio de la travesía se levanta una gran tempestad. Outro ensinamento que eu quero deixar para a igreja: Otro enseñamiento que yo quiero dejar a la iglesia: servir a Deus servir a Dios não isenta sofrimento. no nos exenta de sufrir. Servir a Deus Servir a Dios não impede o sofrimento. no nos va a impedir sufrir. A vida inteira de Jesus ele pregou, e no final teve uma morte de cruz. La vida de Jesús entera predicando y al final tuvo una muerte de cruz. Todo sofrimento que eu e você passa Todo el sufrimiento que yo pase y tú también é para te fortalecer, es para fortalecerte, é para fazer com que nada te tire da presença de Deus. es para hacer que nada te quite de la presencia de Dios. Nada te tire da presença de Deus. Nada te quite de la presencia de Dios. Jesus dá uma ordem para eles atravessar, e no meio da ordem que Jesus dá, uma grande tempestade se levanta. Jesús le da a ellos una orden para que se monten en el barco y atraviesen pues, el mar, el lago, y en medio de la travesía pues, se levanta una gran tormenta. E os discípulos atemorizados ou aterrorizados com a tempestade que havia se levantado, Y los discípulos, atemorizados por aquella tormenta que se había levantado, começa a se desesperar e a chamar por Jesus. empiezan a desesperarse y despiertan a Jesús que estaba durmiendo. E neste momento Jesus vem andando por cima das águas. En este momento Jesús viene caminando por encima de las aguas. O que isso significa, pregador? ¿Qué es lo que significa esto, predicador? Aquilo que te destabiliza, Todo aquello que te desestabiliza, aquilo que é problema para você, aquello que para ti hoy es un problema, aquilo que para você é uma dificuldade, aquello que para ti es una dificultad, que tira o teu sono, que te está quitando hoy el sueño, Jesus anda por cima dela. Jesús está caminando por encima de ellas. Tudo aquilo que para você é muito difícil, Todo aquello que para ti es muy difícil, Jesus anda por cima. Jesús va a caminar por encima. E Pedro, entendendo quem era Jesus, Y Pedro, entendiendo quién era Jesús, olha, se és mesmo Cristo é Jesus, mira, si tú realmente eres el Cristo Jesús, manda eu ter contigo. mándame, Eu também quero andar por cima das águas. mándame a que yo vaya junto a tuya, que yo también quiero caminar sobre las aguas. Eu trouxe essa mensagem e a falar de Pedro, Yo traje hoy esta mensaje y hablar de Pedro, porque se formos analisar todos os outros discípulos, porque si fuéramos a hacer un análisis de todos los demás discípulos, o Pedro era o mais atirado, o mais para frente, Pedro era el más lanzado, era el que siempre se echaba adelante en todo.
Todos ali atemorizados, ele foi o único que teve coragem de pedir a Jesus para dar sobre as águas. Todos estaban atemorizados pensando que era un fantasma y fue el único que tuvo el valor de decir, si realmente eres Jesús, dime que yo vaya. Y así fue. E vemos Pedro a caminhar, mas ele tira a sua visão de Cristo. Pero entonces vemos que Pedro se baja de la barca, empieza a caminar y de repente quita la visión de Cristo. E ele volta a olhar para a tempestade, o vento e o mar agitado. Y duda durante su travesía y mira para atrás y ve la tormenta. E ele começa a afundar. Entonces, al quitarle los ojos de Cristo y mirar para atrás, él empieza a hundirse en el mar. O meu erro Mi e o error, teu erro, igreja, mi error y tu error, iglesia, é tirar os olhos de Cristo e olhar para a dificuldade. É verdade. es quitar los ojos de Cristo y mirar para las dificultades. Como que alguém caminha sobre as águas e depois volta a olhar para a tempestade? ¿Cómo es que alguien estando en un barco y en medio de una tormenta recibe una orden de Jesús y empieza a caminar sobre las aguas y quita los ojos de aquella persona y empieza a mirar para atrás para el pueblo? Eita, Senhor. Se Jesus me faz esse convite para andar sobre as águas, nunca mais eu tiro os olhos dele. Meu Deus, agora, olha aí. Si Jesús me hiciera a mí este convite, esta invitación para caminar sobre las aguas, yo jamás quitaría la visión de él. Pedro conheceu alguém que tinha controle sobre a tempestade. Deus. Pedro conocía a alguien que tenía el control sobre la tempestad. Vocês estão aqui todos os sábados conhecendo alguém que tem controle sobre a tempestade. Aleluia. Vosotros venís aquí todos los sábados y tenéis la oportunidad de conocer a aquel que tiene el control sobre la tempestad. E até quando a tempestade da tua vida vai tirar o teu sono? Deus. Y os pregunto ahora, ¿hasta cuándo esta tempestad que hay en vuestras vidas os seguirá quitando el sueño? Até quando a tempestade da sua vida vai tirar o teu sorriso? ¿Hasta cuándo esta tempestad seguirá quitando tu sonrisa? Até quando essa mesma tempestade vai se levantar todos os dias contra a sua vida? Meu Deus. ¿Hasta cuándo esta misma tormenta seguirá levantándose una y otra vez en tu vida? Até quando você vai permitir isso te ferir? ¿Hasta cuándo seguirás permitiendo que esto te sigue herido? Até quando você vai permitir essa tempestade tirar o teu sono e escorrer lágrimas dos teus olhos? ¿Hasta cuándo seguirás permitiendo que esta tormenta siga haciéndote llorar? Oh, Jesus, dá vitória, calma, Senhor, dá vitória. Deus poderoso. Aleluia. Aquele que acalma a tempestade está aqui. É, Aquel que acalma la tempestad está aquí. Pide a Jesús que acalme tu tempestad. Pede para você andar sobre as águas. Olha aí. ¿Tú quieres caminar sobre las aguas? Pede para ele acalmar a tempestade da tua vida. Pide para Él acalmar la tempestad de tu vida. Pede para ele acalmar a tempestade do Oh, teu meu coração. Deus. Pide a Él para calmar la tempestad que hay en tu corazón. Pede para ele acalmar a tempestade que está no teu casamento, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Pídele para calmar la tempestad que hay dentro de tu corazón con tu pareja, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos. Deus te trouxe aqui nessa tarde para acalmar a tua tempestade. Deus te trouxe nessa tarde para acalmar a tua tempestade. Dios te trajo aquí esta tarde para acalmar la tempestad que hay en tu corazón. Aleluia. Deus poderoso. Não saia daqui hoje com a mesma tempestade. No saia hoy de aquí igual que entraste por esta puerta. O Deus que acalma a tempestade está do teu lado. El Dios que acalma las tempestades está aquí ahora sentado a tu lado. E os discípulos olham para ele e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Y los discípulos miran para él y dicen, ¿quién es este que hasta el mar y las tormentas le Grande obedecen? poderoso. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? ¿Quién es este que hasta Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? el mar y la tormenta le obedecen? Aleluia. O tempo vai passando, a Bíblia nos mostra que Pedro fica ao lado de Jesus 3 anos e meio. El tiempo va pasando y la Biblia nos relata que Pedro estuvo al lado de Jesús 3 años y medio. E Pedro chega até Jesus, Jesus já dizendo da forma que ele morreria por amor a mim e a você. Y Pedro en su caminata, al final Jesús le dice cómo él se moriría por amor por mí y por ti. E Jesus fala que o plano da salvação era uma morte de cruz. Y Jesús le dice que el plan de la salvación, el plan de redención era el de muerte por cruz.
E Pedro olha para Jesus e fala que não permitiria que ele fosse para a cruz. Y Pedro le dice a Jesús, yo maestro no permitiré que tú vayas para la cruz. Pedro olha para Jesus e fala que ia com ele até o final. Pedro mira para él y dice, Señor, yo iré contigo hasta el final. Meu Deus. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Jesús mira a Pedro y le dice, Pedro, antes que o galo cante, antes que el gallo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Olha aí. antes que el gallo cante, Pedro, tú me negarás 3 veces. Vemos alguém que andou com Jesus 3 anos e meio. Vemos aquí a alguien que estuvo 3 años y medio al lado de Jesús. Meu Deus. Viu ele acalmar a tempestade, Vio cómo acalmaba la tempestad, viu curar o paralítico, vio sanar a un paralítico, viu curar o cego, vio cómo sanó a un ciego, viu ressuscitar os mortos. vio cómo resucitaba a los muertos. Ele viu alguém que tinha autoridade sobre os demônios. Vio a alguien que tenía autoridad sobre los Em um demonios. certo cenário, ele chega o demoniado e fala para ele: olha, filho de Deus vivo, En un cierto escenario, él llega y los demonios le dicen, oye, tú hijo del Dios Altísimo, por que vieste nos atormentar antes da hora? ¿por qué viniste a atormentarnos antes del tiempo? Até os demônios reconhecem a autoridade de Deus. Glória a Los demonios Jesus. reconocen la autoridad de Jesús. E eles falam para Jesus: olha, manda que entremos nos porcos. Y los demonios le piden a Jesús, oye, mándanos que nosotros entremos en los cerdos. Vemos a autoridade de um Deus Todo-Poderoso e Pedro viu tudo isso. Vemos la autoridad aquí de un Dios Todopoderoso y Pedro ha visto todo aquello durante estos 3 años y medio. E mesmo assim, Jesus olha para ele e fala: você vai me negar, Pedro. Y aún así Jesús le dice a Pedro, tú me negarás en 3 ocasiones, Pedro. E Pedro fala que não faria isso. Y Pedro le dice, Jesús, maestro, yo no haré esto. E chega um certo ponto ao qual Judas vende Jesus por moedas de prata. Llegó a un cierto punto de la historia del relato bíblico que Judas le vende a su maestro, lo traiciona por 30 monedas de plata. É, E amado. os soldados vêm prender Jesus e o leva preso. Y los soldados vienen a detener a Jesús y lo llevan preso. E a Bíblia nos mostra que num certo palácio do Império Romano, Y la Biblia nos relata que en un cierto palacio de los romanos, Jesus é esbofeteado, Jesús es ahora abofeteado, é cuspido, le escupen, zombam de Jesus, se ríen de él. perguntam a ele se ele não fugiria daquele lugar. Le preguntan a él si no tenía la capacidad de poder huir del sitio. E Jesus, ferido e machucado, Jesús, aún así herido y lastimado, assentado sobre o chão. estaba sentado sobre el suelo. E a Bíblia nos mostra que Pedro acompanhava todas essas coisas. Y la Biblia nos relata que Pedro le acompañaba a todos estos sitios. E por 3 vezes falaram assim: Y por 3 ocasiones le dijeron así. você não é um deles? Le dijeron a Pedro que lo vieron fuera, ¿tú no eres uno de los suyos? E por 3 vezes Pedro diz que não, ele nega Jesus. Y por 3 veces seguidas Pedro dice que no era, que no lo conocía. Y durante 3 veces negó a Jesús. Quantas vezes eu e você negamos a Jesus? En cuántas ocasiones en nuestra vida tú y yo hemos negado a Jesús. Quantos benefícios Jesus já fez por nós e mesmo assim estamos a negar Ele sempre? ¿Cuántos beneficios Jesús hizo en nuestras vidas y aún así seguimos negándolo una y otra vez? Quantas vezes deixamos de ler e orar? Isso é uma forma de negar a Jesus. ¿Cuántas ocasiones dejamos de leer la Biblia o dejamos de orar? Esto es una manera de negar a Jesús. Quantos sábados poderíamos estar aqui e estamos fazendo qualquer outra coisa? ¿Cuántos sábados o domingos podemos estar aquí cultuando en la iglesia y estamos haciendo cualquier otra cosa? É uma forma de negar a Jesus. Es una manera también de negar a Dios. E a Bíblia nos mostra que Jesus olhou para Pedro no momento que ele nega Ele pela 3ª vez. Y la Biblia nos relata que Jesús miró a Pedro y en el momento que él nega a Jesús por 3ª vez. E eu faço uma pergunta a vós, mas não precisa responder. Yo os hago una pregunta, pero no es necesario que respondas en voz alta. Já pararam para pensar qual foi o olhar de Jesus para Pedro vendo ele negar Ele 3 vezes? Olha aí. ¿Podrías imaginar, si pensás ahora, cuál sería el pensamiento de Jesús en aquel momento cuando él vio a Pedro negándole durante 3 veces? Já parou para pensar qual é o pensamento de Jesus vendo você negar Ele todos os dias? ¿Te podrías
imaginar ahora cuál sería el pensamiento de Jesús en este momento, viéndonos, negándolo todos los días? E quando Jesus passa por todo aquele sofrimento e tem uma morte de cruz, Y cuando Jesús pasa por todo aquel sufrimiento y tiene una muerte de cruz, a Bíblia nos mostra que ele ressuscita ao terceiro dia la Biblia nos relata que Él resucita al tercer día e vai ter com Pedro. E vai ter com Pedro. y va a tener un encuentro con Pedro. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o único que não vai te julgar pelo teu erro. Jesús es el Aleluia. único que no te va a juzgar que por tus errores. Obrigado, Jesus. Da mesma Obrigado. forma que Pedro nega Jesus por 3 vezes, Jesus podia ter negado ele. De la misma manera que Pedro negó a Jesús durante 3 veces, Jesús también le pudo haber negado a Él. Da mesma forma que eu e você nega a Jesus, ele podia nos negar também. De la misma manera que tú y yo negamos a Jesús, Él también nos podría negar. Mas Jesus vai ter com Pedro e a pergunta que Jesus faz é: tu me amas mais do que a este? Y Jesús, cuando estaba con Pedro delante, le pregunta: ¿tú me amas más que estos? Só que Pedro tinha uma ferida na alma. Pero Pedro tenía una herida en su alma. Por isso que Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o amava. Por esto Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si él lo amaba. Por que eu falo que Pedro tinha uma ferida na alma? ¿Por qué yo digo que Pedro tenía una herida en su alma? Porque quando pecamos ou erramos contra Jesus, Porque cuando nosotros pecamos o nos equivocamos contra Jesús, a primeira coisa que queremos fazer é fugir dele. la primera cosa que tenemos por tendencia a hacer es huir de él. É tentar se esconder de Cristo. Es intentar esconderse de Cristo. Sabemos o certo e o errado e mesmo assim cometemos o errado. Sabemos Tentamos nada. fugir de Cristo. Sabemos lo correcto y sabemos lo que está equivocado y aún así cometemos lo equivocado. E Jesus sabia que aquela ferida que ele tinha por ter negado 3 vezes, Y Jesús sabía que aquella herida que él tenía en su alma por haber negado a Jesús durante 3 ocasiones tinha necessidade de ser curada. tenía la necesidad de ser curada. Às vezes tem feridas na alma que só Jesus pode curar. Hay veces que tenemos heridas en nuestras almas que solamente Jesús puede curarlas. Se Jesus não pergunta a Pedro se ele o amava 3 vezes, ele ia carregar aquela dor pro resto da vida. Si Jesús no le llega a preguntar a Simón Pedro durante 3 veces si él lo amaba, Simón Pedro cargaría durante toda su vida aquella herida que pesa en su alma. E às vezes a tempestade das nossas vidas é carregar aquele fardo, aquele erro que a gente não esquece. Y hay veces esta tempestad y esta tormenta que tenemos nosotros en nuestras vidas es cargar este fardo, este dolor del pasado en nuestras vidas. Pedro ia ter uma vida inteira de arrependimento por ter negado Jesus. Pedro tendría una vida entera de arrepentimiento por haber negado a Jesús. Só que Jesus, perfeito da forma que é, cura a alma de Pedro. Pero Jesús, de la manera que es perfecto, él cura el alma de Pedro. Ele fala para ele: se tu me amas, Él le pregunta: Pedro, si tú me amas, apacenta as minhas ovelhas. apacenta mis ovejas. Jesus está dizendo: olha, cuida daquilo que eu cuidei durante o tempo. Oh, Espírito Jesús nos está Santo. diciendo en nuestro mensaje que cuidemos hoy de aquello que Él ha cuidado de aquel día. Eita, credo. Depois dessas 3 perguntas, Pedro nunca mais foi o mesmo. Después de estas 3 preguntas, Pedro jamás volvió a ser el mismo. E eu profetizo na vida de vós Y yo profetizo hoy en vuestras vidas que depois do dia de hoje vocês nunca mais serão os mesmos. Em nome de Jesus. yo profetizo en vuestras vidas después del día de hoy, vosotros nunca más volveréis a ser Abençoa, mismos. meu Deus, em Eu nome de profetizo a cura na alma. Yo profetizo esta cura en vuestra alma. Eu repreendo toda a tempestade, Nosotros reprendemos toda la tempestad, toda a dor, toda a tristeza. todo el dolor, toda la tristeza. E vemos depois de um tempo Pedro já curado da sua alma, Y vemos después de un tiempo que Pedro ya estaba curado en su alma, Jesus já tendo subido aos céus, Jesús ya habiendo ascendido a los cielos, Pedro fazendo sinais e maravilhas da mesma forma que Jesus fazia. Pedro ya haciendo señales y maravillas de la misma manera que Jesús los hacía. A Bíblia nos mostra que as pessoas pulavam na sombra de Pedro, porque a sombra dele curava. La Biblia nos relata que Pedro, cuando iba pasando, su sombra iba curando a los leprosos, de los que estaban postrados en el suelo. Vemos alguém que negou Jesus 3 vezes fazendo algo extraordinário. Vemos a alguien que ha negado a Jesús durante 3 ocasiones haciendo milagros y cosas extraordinarias. Atos dos Apóstolos nos mostra Y los Hechos de los Apóstoles nos muestran que na porta chamada Formosa, en la puerta de
de Jerusalén, llamada Formosa, tinha um coxo sentado, um paralítico, había un cojo, un paralítico sentado, e esse paralítico pede a Pedro e a João uma esmola. y este paralítico le pide a Pedro y a Juan unas limosnas. E Pedro olha para esse paralítico e diz para ele: Y Pedro le mira al paralítico y le dice, não tenho prata e não tenho ouro, yo no tengo